Senhor, aproveitando que você está de pé, você que tem a sua Bíblia, abra comigo no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. Enquanto você vai achando 2 Samuel, capítulo 6, quero aqui agradecer a Deus primeiramente por essa oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus. Agradecer também a vida do nosso irmão Zezinho pelo convite de estar nessa noite. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família em nome de Jesus. Agradecer a Deus também pela vida do irmão Anderson, que foi o intermediador. Aleluia! Diante estarmos aqui hoje, nesta noite, para a honra, para a glória e exaltação do nome de Deus. Quero também pedir perdão para o irmão Zezinho, pedir perdão para a igreja. Geralmente quando eu vou ministrar, eu gosto de vir mais social, com uma palavra. E como eu trabalho durante a semana até tarde, geralmente eu não aceito, eu não consigo pregar durante a semana, mais os finais de semana. Mas daí eu peguei assim e falei, não, aí eu vou ser um pouquinho mais tarde, saio do trabalho e vou direto para lá. Então estamos aqui hoje, nesta noite, somente para glorificar e exaltar o nome de Deus. Livro de 2 Samuel, capítulo de número 6 e versículo de número 11. 2 Samuel, capítulo 6 e versículo de número 11. Quem achou, diga amém. Aleluia! Assim nos diz a palavra do Senhor no versículo 11. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, por 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E Davi estava cingido de éfode de linho. Assim, subindo Davi, levavam e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som de trombetas. Até aqui, louvado seja o Senhor. Permaneça de pé por mais um instante. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, Papai querido, Papai amado e Papai celestial. Nós somos gratos pelos louvores que aqui foram entoados, Senhor. E agora, Pai, chegamos no momento da parte da palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, que neste momento venha ser uma palavra diretamente do trono dos céus para os nossos corações. Se houver um dentro de mim que venha ser quebrado agora, Pai, que seja uma palavra diretamente do trono, Pai, para os nossos corações nesta noite. Tem liberdade, Pai, para curar, para movimentar, para fazer o seu sobrenatural. Assim nós te pedimos e te entregamos tudo nas tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar comigo, Senhor. Glória seja dada a Deus. Glória a Deus, aleluia. O que me chama a atenção, irmão Zezinho, é que a gente olha para essas paredes aqui, a gente não vê nenhuma placa dizendo proibido adorar, proibido buscar. E eu, durante esses meus, vai completar 3 anos ministrando a palavra do Evangelho de Deus, uma coisa que eu entendo e que eu aprendi durante essa caminhada de 3 anos é que o céu ele só opera mediante uma ação nossa. O céu ele só faz uma reação mediante uma ação nossa. Então quando a gente vem para um culto e nós queremos sentir a presença, nós queremos sentir a graça, é necessário nós então darmos liberdade ao Senhor, glorificarmos o nome do Senhor, exaltarmos o nome do Senhor. Porque Isaías 6 vai nos dizer que os serafins estavam glorificando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. O que eu entendo é que se até os serafins exaltam, quem somos nós para não exaltar? Quem somos nós para não glorificar? Então, nessa noite eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas eu quero te fazer um convite da parte de Deus. Aproveita para glorificar, aproveita para exaltar, porque nós não sabemos o que pode acontecer ao término deste culto. Talvez esse culto nem termine, nós não sabemos o que pode acontecer até voltarmos para nossa casa. Nós não sabemos se nós iremos acordar amanhã, mas mediante, entretanto, sobretudo,
nós iremos aproveitar e adorar como se fosse nosso último culto nessa noite, glorificar como se fosse a última glorificação, exaltar como se fosse a última exaltação a Deus, adorar como se fosse a última vez, cantar como se fosse a última vez, porque nós precisamos entender em meio sobretudo todas as nossas dores e fraquezas, dias difíceis, dias cansativos. Você passou por tal coisa hoje, eu passei por tal situação hoje, mas entretudo, todavia, o Senhor está conosco. Nós queremos nessa noite sentir a Tua presença. Aproveita para glorificar a Ele, aproveita para exaltar a Ele, aproveita para agradecer a Ele, porque enquanto nós mandamos glória daqui para lá, Ele manda glória de lá para cá. E eu entendo uma coisa, que não importa quantas pessoas estão, não importa ter o melhor microfone, a melhor caixa de som, o que importa é o nosso coração voltado para Cristo. Nós temos o nosso coração voltado, reunido como nós hoje, para glorificar o nome do Senhor. Nós entendemos que o Senhor Ele desce na casa. E o que eu entendo é que o Senhor Ele não desce em vão, não. Ele desce na casa com somente um propósito. Quando Ele desce na casa, Ele desce para curar. Quando Ele desce na casa, Ele desce para operar. Quando Ele desce na casa, Ele desce para batizar. E a primeira palavra que eu quero iniciar nessa noite dizendo é que eu não sei o que você está passando e está necessitando, mas eu tenho certeza de uma coisa, que enquanto você adora o nome dEle, Ele cuida da tua casa, Ele cuida da tua família, Ele cuida dos teus filhos. Enquanto nós cuidamos do reino, o reino cuida da gente. Enquanto nós adoramos aqui, Ele vai quebrando correntes lá fora. Enquanto nós glorificando aqui, Ele vai quebrando algemas lá fora. Manda glória a Deus por essa palavra. Aproveita nessa noite, meu irmão. Não espere por uma mensagem de avivamento, não espere por uma mensagem profética, não espere por entregar chave de carro, de casa, não. Mas aproveite para glorificar o nome dEle. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos que aqui se encontram então, entrando dentro de uma palavra, prometo ser breve e não me estender muito. Estamos diante de uma palavra muito conhecida pela história, mas para entendermos este contexto de Davi trazendo a arca, é necessário nós puxarmos um pouco do contexto histórico. A Bíblia vai dizer para mim e para você que o povo de Israel, desde o tempo de Gênesis, ele é um povo escolhido, um povo separado, um povo zelado por Deus. Deus sempre estava com o povo de Israel. Deus sempre guiava o povo de Israel. Deus escolheu Israel para ser o seu povo. A Bíblia vai dizer para mim e para você, meus amados irmãos, então, que Israel ele vai crescer, vai para a terra do Egito. Você conhece a história. Começa lá por ser escravo. E o povo de Deus nunca vai ser escravo, mas sim vai ter abundância. Eles então agora vão sair então do Egito para em direção à terra prometida. Chegando lá no deserto, então eles vão passar 40 anos no deserto, vagando de um lado para o outro por causa de um pecado, de uma desobediência. Mas o que me chama a atenção é que Deus sempre estava com o povo de Israel. O povo pecava, mas Deus perdoava, Deus restaurava, trazia maná. É construída então uma arca da aliança, que é onde a arca da aliança ela representava a presença de Deus. Aonde estava a arca da aliança, ali estava a presença de Deus. O tempo vai passando, então eles vão chegar na terra prometida. A terra prometida vai ter muitos gigantes, vai ter muito povo inimigo, mas existia uma palavra liberada pelos céus: vocês vão chegar na terra prometida. Tinha muralhas, tinha gigantes, mas Deus dava sempre uma estratégia e Israel conquistava a vitória. Então eles vão chegar na terra prometida. Você conhece a história. Eles então começam a ser liderados por juízes, onde é escrito o livro de Juízes. Após isso, então, o último juiz e também sacerdote chamado Eli, ele cuidava do povo, ele estava com o povo, no sacerdócio real em Siló, estava sempre guiando o povo em suas orações, em sua vida espiritual de Israel com Deus. Aí naquele momento, então, Eli era o povo, era aquele que ajudava, aquele que guiava, aquele que estava sempre guiando, direcionando Israel para falar com Deus. Só que o que me chama a atenção é que naquele momento Eli estava ali, mas Israel começa a viver um período de decadência espiritual. Israel então começa a pecar.
Israel então começa a errar. Israel então começa a se afastar da presença de Deus. Aleluia. Israel começa a se relacionar com mulheres estranhas, começa a adorar a outros deuses, começa a glorificar a outros deuses. Aleluia. Só que eu e você e o povo de Israel somos criação de Deus. E criação de Deus serve unicamente para adorar a Deus. Deus não divide a sua glória com ninguém. E naquele momento que Israel começa a adorar a outros deuses, Israel então vai começar a perder a sensibilidade, vai começar a perder a presença. Aleluia. Um tempo onde acontecia lutas com Israel, Deus ia lá e entrava com a providência. Um tempo onde Israel glorificava e Deus levantava um profeta para falar com o povo. Naquele momento aquele povo que era lavado, santificado por causa do pecado, começa a perder a essência, começa a perder a intimidade, começa a perder a sensibilidade. Aleluia. Mas a arca da aliança ali estava presente. E eles achavam que por ter a arca da aliança, eles estavam bem, estavam grandes. E nesse meio tempo então, ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, que seriam os futuros guiadores do povo de Israel em relação à presença de Deus. Só que Ofni e Finéias eram homens que brincavam com a presença, eram homens que desviavam a oferta, eram homens que faziam tudo de errado aos olhos de Deus. Só que entretanto, todavia, nesse meio tempo que acontecia o pecado, nesse meio tempo que acontecia os erros e que Deus estava se afastando de Israel, existia uma mulher que orava e pedia: Senhor, se tu me deres um filho, eu vou te entregar este filho na tua casa. Aquela mulher se chamava Ana, você conhece a história. Ela vai gerar então um menino chamado Samuel. Samuel vai crescer e naquele momento ela vai entregar quando é desmamado para o templo, para glorificar e aprender sobre as coisas de Deus. Samuel então vai crescendo. Samuel então vai aprendendo junto com Ofni e Finéias. Só o que me chama a atenção é que enquanto tinha Ofni e Finéias brincando com a presença, a Bíblia faz questão de dizer que existia um menino chamado Samuel que crescia na graça, crescia no conhecimento. Sabe o que eu entendo, meus amados irmãos? É que tem muita gente brincando aí fora, tem muita gente brincando com o altar, tem muita gente brincando com a presença, mas ainda Deus tem levantado os seus remanescentes nessa última hora. Deus ainda tem levantado os seus profetas nessa última hora. Sabe o que eu entendo? A obra de Deus não depende de qualquer um, não depende de nós. A obra de Deus não depende das pessoas que querem fazer o que querem com a obra de Deus, não. A obra de Deus depende daqueles que verdadeiramente queiram buscar a presença e a face de Deus. E eu creio que nessa noite, se nós estamos aqui, nós não estamos para brincar com o Evangelho, nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus. Então Samuel ele vai crescendo na graça e no conhecimento. Samuel então ele vai crescendo diante dos olhos de Deus. Samuel de novo ele começa a ouvir a voz de Deus. Você conhece a história. Aleluia. Só que Israel vivia muitas guerras naquela época. Lembra que eu te falei? Eles tinham a Arca da Aliança e achavam que tinham a presença. E achavam que podiam ganhar qualquer guerra como estavam ganhando. Só que agora, após o pecado, perderam a essência. Pararam de ouvir a voz de Deus. Pararam de sentir a presença de Deus por causa do pecado. Eles estavam bem fortalecidos. Só que eles vão lutar. E dessa vez eles perdem a guerra. Porque já não tem mais a presença de Deus. Sabe o que eu entendo? Essa palavra é muito forte e muito difícil. Porque nós estamos vivendo essa mesma palavra nos dias atuais, irmãozinho. A gente acha que tem a presença, mas já não tem mais a presença. A gente acha que tem intimidade, mas já perdeu a intimidade lá atrás. Aleluia! Só que o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor ela se completa. E ela também nos dá uma dica, que todo dia o nosso altar deverá continuar ardendo pela presença de Deus. A mesma palavra nos dá a receita. Todo dia o sacerdote deverá ir até o holocausto, ir até o altar, tirar as cinzas velhas e colocar mais lenha, porque o altar deve continuar aceso, queimando. Só que sabe o que acontece? Todo dia o sacerdote deve ir até o holocausto, todo dia, tirar as cinzas e colocar mais lenha. Só que nós estamos vivendo um tempo e uma geração
está querendo queimar na quinta-feira com a lenha de domingo do culto. Estamos vivendo, é difícil essa palavra, é difícil, o glória diminuiu, mas precisa ser pregada. E nós estamos querendo adorar o nome do Senhor numa quinta-feira como esta, com a lenha do culto de quinta-feira passada, com a lenha de domingo. Só que nós devemos todo dia tirar as cinzas e colocar mais lenha. Nós estamos achando que tem a presença, mas já não tem mais a presença. Há uma pergunta dos céus para mim e para você nesta noite. Há quanto tempo mais você não sabe o que é jejuar? Há quanto tempo mais você não sabe o que é dobrar os seus joelhos na madrugada? Há quanto tempo mais você não sabe o que é ouvir a voz de Deus? Há quanto tempo mais você não sabe o que é sentir aquele arrepio? Há quanto tempo mais você não sabe o que é louvar e a igreja se encher da glória? Há quanto tempo mais você não sabe mais o que é pregar e a igreja ser fortalecida? Há quanto tempo você não sabe mais o que é sentir e ouvir a voz de Deus? Glória a Deus. Só que o que me chama a atenção Aleluia. é que nessa Deus não me trouxe para te confrontar e para te exortar. Deus me trouxe para te dizer para algumas pessoas nessa noite que hoje é o dia de você voltar aos pés de Jesus Cristo. Voltar a orar como orava. Voltar a clamar como clamava. Voltar a pregar como pregava. Voltar a ser cheio como era cheio. Voltar a ser usado como era usado. Voltar a falar em línguas estranhas como você falava. Voltar a ser cheio de Deus. Para algumas pessoas é tempo de recomeço espiritual. É tempo de recomeço na presença. É tempo de ser cheio mais uma vez, de ser usado mais uma vez. E Jean, como eu sou cheio, Jean, como é que eu coloco mais lenha? Eu aproveito este culto e começo a dizer: Santo é o Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Entende uma coisa? Quem faz o culto é eu e você. Não adianta o pregador pregar o que for, o irmão cantar o que precisa cantar, e você sair daqui e dizer: o culto estava pesado, o culto estava frio. Entende uma coisa? Quem faz o culto é eu e você. E se o culto está pesado, quem precisa se consertar é eu e você. Nós precisamos da glória nessa noite. Nós precisamos da aleluia nessa noite. Nós precisamos exaltar o nome do Senhor nessa noite. Aproveita para glorificar. Quem faz o culto é eu e você. Aproveita para exaltar. Eu vou deixar você glorificar. Glória a Deus! Aleluia! E então naquele momento Israel ele perde a guerra. Perde para os filisteus. Os filisteus então agora eles vão pegar a arca da aliança e vão levar para o terreno deles, para o território deles. Israel agora fica totalmente debilitado. Aleluia. Sem a presença, sem intimidade, sem ouvir a voz de Deus. Glória a Deus. E sem a arca, que era tudo o que eles tinham. A arca da aliança vai ficar um período de 7 meses no templo dos filisteus. Os filisteus vão colocar a arca da aliança juntamente com outros deuses. Só que a arca da aliança nunca vai ficar durante aqueles altares. Isso é outra mensagem para ser ministrada. O tempo vai passando então, e por causa da idolatria a outros deuses dos filisteus, Deus começa a prejudicar, Deus começa a puni-los. Aleluia. Os filisteus então eles vão devolver a arca da aliança. O reinado, o tempo vai passando, vão acontecendo as coisas. Surge então o reinado de Saul, você conhece a história. E a arca da aliança está esquecida na casa de Abinadab por cerca de 20 anos. Abandonada. Ninguém lembra